Nosso assunto é equação exponencial. Você já viu a equação do primeiro grau. O expoente da incógnita é o 1, embora não apareça. Se é 1, ela é de grau 1 ou primeiro grau. Você também viu a equação do segundo grau. O maior expoente é 2. Agora você vai ver a equação exponencial. Quando uma equação será exponencial? Quando for uma equação em que a incógnita está no expoente, incógnita no expoente, equação exponencial. Quando que uma equação é exponencial? Quando a incógnita, ou seja, a letra está no expoente. Vamos precisar fazer uma revisão do que julgo ser importante para aprender equação exponencial. Aliás, essa aula vai ser apenas de revisão de conhecimentos importantes para você aprender equação exponencial. Vamos começar então a nossa revisão. Primeiro, você precisa transformar um número decimal em fração. Como é que é? Você precisa transformar um número decimal em fração. Não entendi. Um número decimal tem que ser escrito na forma fracionária. Como é que nós fazemos isso aí mesmo? Bom, tem uma aula lá nos vídeos extras, mas vê se você lembra daqui, ó. Apagando a vírgula, que número que fica aqui? 5. Então aqui em cima é 5. Como eu tenho apenas um dígito aqui, eu escrevo apenas um zero. Apagando a vírgula aqui, que número que fica? 25. 25 então é o numerador. E o denominador? O denominador é 10, 100 ou 1000. Uma casa, um zero. Duas casas, dois zeros. Apagando a vírgula aqui fica 3. Então o numerador é 3. Quantas casas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então aqui embaixo é 10, 100 ou 1000? 1000. Por quê? 3 casas, 3 zeros. Vai com você aí agora. 0,7 vai virar que fração? Apagando aqui a vírgula, eu tenho 0,7, ou seja, 7. Se eu tenho uma casa, um zero. 0,01. Apagando a vírgula, fica 0,01, que é 1. Como eu tenho duas casas, dois zeros. Mas olha só, se você lesse os números decimais, você conseguiria representar na forma fracionária. Como é que se lê isso aqui? 0,5 não. Como é que se lê isso aqui? 5 décimos. 5 décimos. 25 centésimos. Uma casa é décimo. Duas casas centésimos. 3 casas milésimos. Então, 5 décimos. 5 décimos. 25 centésimos. 25 centésimos. 3 milésimos. 3 milésimos. Como é que se lê isso aqui, hein? 15, o quê? 1, 2, 3, 15 milésimos. Então, você escreve 15 milésimos. Se não entendeu, vai lá, gente, nos vídeos extras. Essa é a revisão 1. O que é que você precisa saber mesmo? Pegar um número decimal e representar como fração. Segunda revisão. Eu tenho uma fração e quero representar como número decimal. Essa é fácil, né, gente? Você vai pegar o 1 e dividir por 2. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que você precisa fazer mesmo, hein? Transformar o número decimal para fração. E a segunda? Transformar a fração para decimal. Até aqui está tudo bem? Então, vamos para a revisão 3. Potenciação. Como é que resolve 2 elevado ao cubo? Você vai pegar a sua base aqui, ó, que é o 2, e repetir tantas vezes quanto o expoente indicar. 2 vezes 2 vezes 2. Por que mesmo em que eu escrevi 3 vezes? Porque o expoente é 3. 2, gente, ó, tem gente que confunde aqui em 2 elevado ao cubo, vem aqui e coloca 6. Por quê? Porque pega 2 vezes 3. Não é assim, né? É 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo vai dar 8. Quanto é que dá 4 elevado ao quadrado? É o 4 duas vezes. 4 vezes 4, 16. Vamos chamar isso aqui de fase 1, porque a sua base ela é positiva. Vamos então para a fase 2, quando a sua base for negativa. Não tem problema, né? Qual é a base?
menos 2. Então, você vai repetir o menos 2 duas vezes. Por que duas? Porque o expoente é 2. E aqui você vai precisar lembrar daquela regrinha de sinais, hein, gente? Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Vamos de novo? Menos 2 elevado ao cubo. Então, eu vou repetir a minha base menos 2 quantas vezes? 3. Multiplicando 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora os sinais, hein? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Tá certo que tem gente que é tão esperto, que ele já entendeu que se o expoente for par, a resposta sempre será positiva. Se o expoente for ímpar, a resposta será a mesma da base. Aqui é menos, então a resposta aqui é menos. Fase 3, a sua base é uma fração. Não tem problema nenhum, gente. Você vai pegar a sua base e repetir duas vezes. E multiplicar. Como é que multiplica a fração mesmo, hein? Numerador vezes numerador. E denominador vezes denominador. Ué, não tem que tirar MMC não? Na multiplicação não. Então, base fracionária não tem problema nenhum. Você viu aqui que você vai resolver da mesma forma, ou seja, multiplicando a base por ela mesma tantas vezes quanto o expoente indicar. Fase 4, o seu expoente é negativo. Gente, não tem problema nenhum. Vamos lá. Você vai resolver como se não tivesse sinal nenhum aqui. É a sua base multiplicada por ela mesma duas vezes. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Mas essa seria a resposta se não tivesse sinal aqui. Como tem um sinal de negativo, o que você vai fazer? Você vai colocar o menos aqui? De jeito nenhum. O menos do expoente não interfere na base. Escreve isso aí no seu coração. O menos do expoente não interfere na base. O que esse menos aqui provoca na sua resposta? Você vai inverter isso daqui. Como assim? O 16 que estava em cima vem para baixo e o 25 que estava embaixo vai para cima. Vamos de novo? Você vai pegar a sua base, multiplicar por ela mesma tantas vezes quanto o expoente indicar. O expoente é 3, multiplica então 3 vezes. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Essa é a resposta para o 3 positivo. Como o 3 é negativo, o que você faz mesmo, hein? Você inverte a sua resposta. O 8 de cima vem para baixo e o 27 de baixo vai para cima. Agora, olha esse caso. Você tem o 2, que vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 seria a resposta para o expoente positivo. Como o expoente é negativo, você vai inverter. O 8 que estava em cima vem para baixo. E, opa, o que tem aqui embaixo? Não tem nada, é o zero aqui? Claro que não, né? Quando não tem denominador, você sabe que escondidinho tem o número 1. Então, é o 1 que vem para cima. O inverso de 8 é 1 sobre 8. Até aqui está tudo bem? Claro que nós estamos invertendo a resposta. Você poderia inverter o próprio número e depois fazer a conta normal. Exemplo, ao invés de fazer a resposta normal e inverter, você inverte primeiro e faz a conta normal. Bom, se você vai inverter o número primeiro ou se você vai inverter a resposta lá no final, aí é contigo. Mas presta atenção neste caso aqui. Tem muita gente que erra, sabe por quê? Porque vai pegar esse menos aqui do expoente com o menos aqui da base. O menos do expoente não interfere na base. Tem gente que vai pegar menos com menos e vai colocar mais. Não pode isso. Quer ver? Faz isso aqui normalmente. Olha, você vai pegar a sua base, multiplicar por ela mesma 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. E aí? Agora eu tenho aqui essa resposta que é para o 3 positivo. Como o 3 é negativo, você faz o quê? Você vem aqui e coloca mais? Sinal aqui do expoente não tem nada a ver com o sinal da base. Esse menos aqui serve para quê, hein? Serve para inverter. Você tem o menos. Agora vamos lá. O 8 que estava em cima vem para baixo. E aqui tem 1, né, gente?
e o 1 que estava embaixo vai para cima. Então, menos 8 vai ser menos 1 sobre 8. Esse menos do expoente serve para inverter o seu número. Tudo bem até aqui? Então, vamos para a fase 5. Na fase 5, você tem que lembrar que todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. Isso não vale para zero elevado a zero. Então, todo número elevado a zero dá 1, com exceção do zero. Olha, esse conhecimento aqui vai ser importante, hein? E vale lembrar o seguinte, presta atenção. 4 elevado a zero dá 1. Eu posso pegar o meu 1 e transformar para 4 elevado a zero. Posso ou não posso? Posso pegar o 1 e transformar para 5 elevado a zero. É ou não é? O meu 1 também pode ser escrito como 6 elevado a zero. Aliás, o meu 1 pode ser escrito como qualquer número elevado a zero. Guarda isso aqui no seu coração, porque lá na frente isso aqui vai te tirar de um problema seríssimo. Fase 6. O seu expoente agora é uma fração. Você vai pegar o denominador dessa fração e vai apagar. Percebeu aqui que o 2 aqui sumiu aqui do denominador? Esse 2 do denominador vai virar raiz quadrada. Como é que é o negócio? Vamos lá. 9 elevado ao meio. Você vai pegar o 2 do denominador e virar raiz quadrada. 16 elevado ao meio. Você vai pegar o 2 do denominador e virar raiz quadrada. Tá, e depois? Aí depois você resolve aqui o radicando, ó. 4 elevado a 1 dá 4. E raiz de 4, 2. 9 elevado a 1 dá 9. Raiz de 9, 3. 16 elevado a 1, 16. E raiz de 16, 4. Já percebeu então que quando o expoente for o meio, é só você tirar a raiz quadrada aqui da base. É ou não é? Então fala para ti, aí, quanto é que dá 25 elevado a meio? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Raiz quadrada de 25, que é 5. O denominador sempre vira raiz quadrada? Claro que não. Raiz quadrada, quadrada vem de quadrado. Quadrado é 2, elevado ao quadrado, não é isso? Se aqui fosse um 3, olha aí, 8 elevado a 1 terço. Como o denominador é 3, você vai apagar o denominador 3, mas não vai virar raiz quadrada, né, gente? Porque aqui não é 2, vai virar raiz cúbica. Pronto, resolve normalmente aqui, ó. 8 elevado a 1 dá 8. E raiz cúbica de 8 é 2. E se você não lembra raiz cúbica, não tem problema. Tem aula lá passo a passo nos vídeos extras. Da mesma forma, se o seu expoente for 4, o expoente some para virar raiz o quê, hein? Raiz quarta. E se o denominador for 5, raiz quinta. E se o denominador for 6, raiz sexta e assim por diante. Expoente fracionário. Lembrou? Bom, é claro que não são só essas fases para potenciação. Se você quiser fazer uma revisão mais completa, vai lá nos vídeos extras que tem aula de potenciação passo a passo, porque aqui nós vamos agora para a revisão 4. Na revisão 4 você vai lembrar operações com potências. Você tem essa potência vezes essa potência. Se aqui é multiplicação, você vai fazer assim, ó. Eu não quero que você resolva isso, tá, gente? Eu quero que você reduza isso daqui em uma só base. Então você vai fazer o quê? Você vai repetir a base e vai fazer o que com esses expoentes? Tem algum sinal aqui em cima? Não, né? Você vai somar os expoentes. Lembraram disso? Repete a base e soma os expoentes. Você vai somar os expoentes se for multiplicação. Porque se for divisão, você vai repetir a base e diminuir os expoentes. 3 menos 2, 1. Que nesse caso nem precisaria colocar. Então, como é que é mesmo o esquema de operações com potência? Multiplicação, repete as bases, soma os expoentes. Divisão, repete a base e diminui os expoentes. Mas essa regra vale para bases
iguais. E se as bases não forem iguais? Vamos revisar. Olha só, as bases não são iguais, então você não vai repetir as bases. Mas os expoentes são iguais, então você repete os expoentes. Como é que é o esquema mesmo? Repete os expoentes e faz o que com as bases? Soma? Não. Aqui você somava, mas nem sinal tinha aqui, né? Aqui tem sinal. Que sinal é esse? Multiplicação. Então você não vai somar as bases, né, gente? Você vai multiplicá-las. 3 vezes 2, 6. Como é que é o mesmo negócio aí? Vamos lá. Eu vou repetir as bases? Não, as bases não são iguais. Os expoentes são iguais, então eu vou repetir os expoentes e multiplicar as bases. E se for divisão, tem como repetir as bases? Não, as bases não são iguais. Está igual aqui os expoentes, então você vai repetir os expoentes. Vai fazer o que com as bases? Aqui tem um sinal de divisão, né, gente? Então você vai dividir as bases. 6 dividido por 2, 3. Tudo bem até aqui? Tem uma fase aqui mais complicada, presta atenção. Olha só que coisa sinistra. As bases são iguais? Não. Então não é o primeiro caso. Os expoentes são iguais? Aliás, qual é o expoente que está aqui mesmo, hein, gente? Aqui está o 1, né? Os expoentes são iguais? Não. Então também não é o segundo caso. Como é que nós podemos reduzir isso aqui em uma base só? Você pode pegar esse 4 aqui, ó, e representar como base 2. O 4 pode ser escrito como 2 elevado, aqui não é 2? Como 2 elevado ao quê? Como 2 elevado ao quadrado. É ou não é? Você pega o 4 e representa como base 2, 2 ao quadrado. E agora sim, ó, você pode fazer tranquilamente. Por quê? Porque as bases são iguais. Então, caso 1, repete as bases e soma os expoentes. Isso foi legal, não foi? Olha, as bases não são iguais, os expoentes não são iguais. Então, você vai representar esse 8 com a base 2. O 2 vai ser 2 elevado ao cubo. É ou não é? Como é que eu sei que o 8 é 2 elevado ao cubo, hein? Bom, você pega o 2 aqui e vai multiplicando até dar 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Chegou a 8? Quantas vezes você repetiu? 3. Então o expoente é 3. Ou então você pode fazer assim, meu filho. Ó, pega o 8 e fatora. Pode por 2. Pode por 2. Pode por 2. Acabou a conta? Você repetiu 2 quantas vezes? 3. Então o expoente é 3. 8 pode ser representado como 2 elevado ao cubo. Repete aqui. Pronto. Aqui você não podia porque nem as bases, nem os expoentes eram iguais. Agora, as bases ficaram iguais. Como é que você faz então? Caso 1, repete a base e soma os expoentes. Olha só isso aqui que interessante. O 9 vai virar 2 elevado a quanto? Não, meu filho, o 9 não vai virar 2 elevado a nada aqui, ó. Até porque eu não quero base 2, agora eu quero base 3. O 9, então, pode ser escrito como 3 elevado a quanto, hein? Isso, como 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Pronto, repete isso daqui. Olha que legal. As bases agora são iguais, ó. Repete a base e soma os expoentes. Tudo bem até aí? Agora, olha só que interessante. O que você faz aqui mesmo? Repete a base e soma os expoentes. E tem muita gente que vai pegar 2 mais x e colocar 2x. Não pode um negócio desse. Por quê? Porque você vai lembrar lá que monômios diferentes não podem ser reduzidos. Então, só que não dá 2x não, gente. 2 vezes x dá 2x. 2 mais x vai continuar 2 mais x mesmo, não tem o que melhorar aqui não, ó. Então, repete a base e soma os expoentes. Como é que vai ficar o expoente aqui, meu filho? 2 mais x. Vamos de novo. Como é que fica isso daqui, gente? Reduzindo. Repete a base e soma os expoentes. Quanto é que dá x mais 1? X mais 1. Outra vez. Ixi, agora com y. Repete a base e soma os expoentes. Quanto é que vai dar isso aqui? Não tem como reduzir, né? Vai ficar nisso aqui mesmo. Quando aqui for divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Quanto é que dá x menos 2? Não tem como melhorar isso aqui. Vai ficar com x menos 2. Entendeu que essa observação? Lá na frente vai ser importantíssimo isso aqui, ó. Presta atenção, hein? Se isso aqui é isso daqui,
Então presta atenção, isso é isso. Então isso aqui é isso. Claro, né, gente? O que eu estou querendo dizer aqui? Lá na frente vai ter situação como essa aqui, ó. Vai aparecer isso daqui e você vai ficar desesperado. Vai não, ia. Por quê? Porque agora você pode pegar essa expressão e voltar para o que era. Você pode pegar essa expressão e escrever como que? É ou não é? Você separa, ó. Como é que é o negócio? Vamos lá, de novo, ó. Você vai pegar lá na frente essa expressão e você vai separar isso aqui. Separando isso aqui vai ficar como, gente? Vai ficar 4 elevado a x, aqui é mais, vezes 4 elevado a 1. É ou não é? Por quê? Repete a base e soma os expoentes. Vamos para a revisão 5. Uma multiplicação pode ser escrita como parcelas. Isso aqui parece coisa de criança, mas lá na frente o camarada não enxerga isso de forma alguma. Vamos lá. 3 vezes 4 dá quanto, gente? 12. Eu posso escrever essa multiplicação na forma de parcelas. 3 vezes 4 é 3 vezes o número 4. Então vamos lá, gente. 3 vezes 4 pode ser escrito como o 4 aparecendo 3 vezes. E é claro que você tem que somar. Mas você pode dizer também que é o 3. O 3 quantas vezes? 4. E aí você tem que somar. Deu a mesma coisa ou não deu? Vamos de novo. 2 vezes 5 dá 10. Isso é uma multiplicação. Como é que você pode representar isso aqui como soma? Você pode pegar o 2 quantas vezes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí é soma, né, gente? Isso aqui também deu 10, claro. Ou você pode pegar o 5 quantas vezes? 2. E somar. 5 mais 5, 10. Essa revisão 5 aqui está tranquila? Então, na revisão 5 você precisa lembrar de quê? Uma multiplicação pode ser escrita na forma de adição. Vamos para a revisão 6. Essa revisão 6 tem que ir devagarinho, porque o povo confunde. Ó, eu tenho uma fração e eu quero desfazer essa fração. Tá, eu poderia pegar 1 e dividir por 5, que vai dar 0,2. Pronto, não é mais uma fração. Mas eu também não quero trabalhar com número decimal. Então, presta atenção no que eu vou fazer, hein? Antes, vê se você lembra disso daqui, gente. Como é que resolve isso aqui mesmo, expoente negativo? 5 elevado a 1 dá 5. Como o expoente é negativo, inverte. É ou não é? Se 5 elevado a menos 1 vira 1/5, então 1/5 vira 5 elevado a menos 1. Para desfazer essa fração, eu posso então dizer que essa fração é 5 elevado a menos 1. É ou não é? Você poderia, na verdade, fazer assim, ó, vamos lá. Qual é o expoente aqui? 1. E nem aparece, né? Se eu colocar um menos aqui, gente, ó, eu quero colocar um menos. Se eu colocar um menos aqui, o que acontece mesmo com a fração? Ela inverte. O que estava em cima vem para baixo, o que estava embaixo vai para cima. Só que denominador 1 não precisa ser representado, você pode apagá-lo, ó. Então, 1 sobre 5 vai virar 5 elevado a menos 1. Pronto. Era uma fração, não é mais uma fração. Ficou claro isso? Vamos para outro exemplo. A fração 1/6. Como é que pode ser feito isso aqui mesmo, hein? Aqui tem 1. Coloca o sinal de menos. Então inverte. O 6 vem para cima e o 1 vem para baixo. 6 dividido por 1, 6. Pronto. A fração 1/6 virou 6 elevado a menos 1. Ei, precisa disso tudo aqui não, né? Vamos lá. 1/7 pode ser escrito como o quê? 7 elevado a menos 1. 1/9 pode ser escrito como o quê? 9 elevado a menos 1. 1/105 pode ser escrito como o quê? 105 elevado a menos 1. E 1 sobre 1.000.000 pode ser escrito como 1.000.000 elevado a menos 1. Ficou claro? Então vamos agora para o conhecimento 7. A nossa 7ª revisão é notação científica. Um número muito grande pode ser escrito como uma notação científica. Vamos como exemplo
4 milhões. Esses 4 milhões podem ser escritos como 4 vezes 10 elevado à sexta potência. Lembra disso? Da mesma forma que um número muito pequeno pode ser escrito como notação científica e vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a menos 5. Se você não lembra de notação científica, vá nos vídeos extras e assista a aula passo a passo sobre notação científica, mas vamos tentar aqui lembrar você aqui, ó. Como é que você pode fazer isso aqui, ó? Esse número aqui não tem vírgula, você pode colocar uma vírgula aqui no final. Esse número aqui, ó, à esquerda da vírgula, que é a quantidade de números inteiros, tem que ser menor do que 10, porém, tem que ser igual a 1 ou maior do que 1. 4 milhões é maior do que 10, né, gente? Se eu pegar essa vírgula e colocar a vírgula aqui, eu terei, então, 4 inteiros, que é menor do que 10 e é igual ou maior do que 1. Quantas casas tem entre as vírgulas? 6. Então, a ordem de grandeza, o seu expoente aqui vai ser 6. Você, então, apaga a antiga vírgula e vai ficar 4,000,000. Esses zeros aqui, depois da vírgula, não conta, né? Sobrando apenas 4. Explicação muito rápida, né? Se não lembrou, gente, vai lá assistir a aula passo a passo. Da mesma forma aqui, né, gente? Mas, opa, 0 é menor do que 10. Mas não pode ser 0. Por quê? Porque tem que ser 1 ou maior do que 1. Neste caso, eu poderia colocar a vírgula aqui? Não, porque senão ficaria 45, e 45 é maior do que 10. Eu posso colocar a vírgula aqui, ó, e aí sim ficaria 4,5. 4 inteiros, menor do que 10 e igual ou maior do que 1. Neste caso, quantas casas tem entre as vírgulas? Eu tenho 5, o expoente é 5. Mas como ele começou com 0, vai ser aqui sempre negativo, né? Aí você apaga a antiga vírgula, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 4,5. Claro que esses zeros podem ser apagados, ficando apenas 4,5, que é a nossa mantiça. Vai lá, gente, vai lá na aula de notação científica passo a passo para você ficar fera nisso, porque aqui estamos fazendo apenas uma revisão. Bem, chegamos ao fim dessa aula. Eu sugiro que você faça as listas de exercícios e a prova lá no final para você ver o que precisa revisar. Ué, mas cadê a equação exponencial? Bom, ela vai ficar para a próxima aula, como eu falei lá no começo, não é isso? Mas acredite, para você ficar fera em equação exponencial, você precisa ficar fera nessas 7 revisões que eu te passei. Se você ficar fera nessas 7 revisões que eu te passei, equação exponencial vai ser a maior moleza. Então, treine bastante cada revisão que nós fizemos e até a próxima.